Senhor presidente, antes de iniciar a minha fala, quero aqui, saudando também o deputado Pezente, que fez uma menção muito honrosa à FUBRA, e agradeço também a lembrança de que estamos irmanados nessa celebração. Quero também deixar aqui meu abraço ao deputado Eros Biondini, que é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro aqui nesta Câmara dos Deputados e que tem, mais do que falado, tem feito muitos esforços em prol do nosso país, em prol dos brasileiros que estão sofrendo nesse momento essa perseguição política, deputado Pezente, que nós estamos já há tanto tempo denunciando e que finalmente, deputado Luiz Lima, parece ter furado a bolha, porque afinal de contas nunca deveria estar numa bolha de direita ou de esquerda. Afinal, a perseguição política, ela precisa ser denunciada sempre e os direitos humanos valem para todos. Por isso, deputado Eros, meu reconhecimento à sua postura, eu tenho a alegria de poder ombrear com Vossa Excelência aqui na Câmara dos Deputados, como deputado federal, cristão que é, fico muito satisfeito de vê-lo mais uma vez vindo aqui a essa tribuna, fazer um apelo sincero, direto, firme e ao mesmo tempo muito emocionante para que esta casa como um todo se curve à realidade, represente o Brasil e paute e vote a anistia, inclusive para aqueles, e sobretudo eu diria, que não cometeram crime nenhum e que na verdade não demandam sequer anistia, mas justiça, que é o que está longe de vermos ocorrer nesse momento no Brasil. Senhor presidente, vem essa tribuna para dizer ao brasileiro que para Alexandre de Moraes um traficante é mais digno do seu apreço do que o cidadão brasileiro que sofre com a alta criminalidade. Ao desrespeitar a lei brasileira, mantendo aqui no país sem extraditar, pior, mandando-o para casa em prisão domiciliar, um traficante que foi pego no aeroporto de Barcelona com 42 quilos, 52 quilos de cocaína e depois preso aqui no Brasil, porque diz o ministro Alexandre de Moraes, não houve reciprocidade no pedido de extradição que ele fez à justiça espanhola de um perseguido político seu, perseguido político pessoal de Alexandre de Moraes. Quando Alexandre de Moraes faz isso, ele demonstra que não serve a lei, serve a criminalidade. O crime no Brasil está em festa. Os tratados de extradição, aliás, senhor presidente, votaremos alguns tratados internacionais na sessão de hoje, não exigem essa dita reciprocidade quando se trata de crime político. E o Tratado de Extradição Brasil e Espanha, em específico, assinado em 1990, diz no artigo 4º que não será concedida a extradição F do ponto 1, quando a infração constituir delito político ou fato conexo. E o que disse a Justiça espanhola sobre o caso de Osvaldo Eustáquio? Disse que não há motivo para extradição quando o Estado tem fundados motivos para supor que o pedido foi feito com o intuito de perseguir ou castigar a pessoa por motivo de raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas. Essa é a decisão da Justiça espanhola, senhor presidente. A Justiça espanhola decidiu que Osvaldo Eustáquio está sendo perseguido politicamente e, por isso, não pode ser extraditado para o Brasil, seguindo o Tratado de Extradição firmado em 1990. De outra parte, a Constituição brasileira trata tão seriamente o crime de tráfico de drogas que diz no artigo 5º, que são dos direitos fundamentais, no seu inciso 51, que nenhum brasileiro será extraditado. Fala de brasileiro, salvo naturalizado, olha que coisa séria, em caso de crime comum ou de comprovado, antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ou seja, deputado Pezente, olha que grave, a Constituição brasileira diz que ainda que o brasileiro seja um brasileiro naturalizado, ele deve ser extraditado em caso de envolvimento com tráfico de drogas. Nesse caso, é um estrangeiro, um búlgaro preso no Brasil, requisitado pelo governo espanhol, porque foi flagrado com 52 quilos de cocaína no aeroporto de Barcelona e depois conseguiu chegar no Brasil. E o Alexandre de Moraes diz, não vou extraditá-lo, porque supostamente há uma reciprocidade. Não há equivalência. Aliás, jamais poderia haver entre um crime e uma perseguição política. Lamentável, senhor presidente. O Brasil vai de mal a pior. Alexandre de Moraes contribui para isso com sua perseguição política contra os brasileiros na direita e beneficiando, inclusive, traficantes. Muito obrigado, deputado Marcelo Van Hatten. A lista de presença registra o comparecimento de 314 senhoras deputadas e senhores deputados. Passa-se a ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 319/2024, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Discussão em turno único do processo de Decreto Legislativo número 319/2024, que aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de El Salvador, firmado em Nova York, em 21 de setembro de 2022, tendo pareceres. Passa-se a discussão. Na lista de oradores,
primeiro deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. Aberta então a ordem do dia. Primeiro item, projeto de decreto legislativo de número 319 de 2024. Vamos à discussão da matéria, deputado Luiz Lima. Favorável ao acordo, obviamente. El Salvador é um país que desde 2019 é governado por Abil Bukele, com 7 milhões de habitantes, a mesma população da cidade do Rio de Janeiro, que reduziu o número de homicídios. El Salvador era um país campeão mundial em número de homicídios e 5 anos após uma política ofensiva de encarceragem em massa, de penas de 45 a 60 anos para líderes criminosos. Lá não tem saidinha, né? Um recado aqui para o prefeito do Rio de Janeiro que vai a El Salvador visitar para entender a política pública de segurança. Lembrar que 12 deputados federais do PSD, inclusive 2 deputados federais do Rio de Janeiro, foram favoráveis à saidinha, inclusive de líderes criminosos. Então, El Salvador é um país que tem as suas exportações, cana-de-açúcar, café, e somos favoráveis, sim, porque serviços aéreos internacionais regulares, rotas aéreas livres, a gente vai poder sobrevoar o território sem precisar pousar ou aterrissar e fazer escalas não comerciais. Então, é um acordo muito feliz, está sendo feito com um país que não dá chance ao crime organizado. Então, eu acredito que para o país, a proximidade ali com os voos de Manaus, com 3.000 quilômetros ali que separam a capital São Salvador, né, de El Salvador com o nosso país, é muito válido. Obrigado, presidente Udo Rocha. Deputado Luiz Lima. Próximo orador para se pronunciar a favor, deputado Marcel Van Hatten, do Novo. Este primeiro item que está sendo analisado, discutido neste momento, é um texto de acordo de transporte aéreo entre Brasil e El Salvador. Deputado Marcel Van Hatten. Presidente do PDL 319/2024, um acordo de transporte aéreo entre Brasil e El Salvador, é um acordo padrão, mas também, apesar de ser comum essa mensagem ser encaminhada ao Congresso Nacional, também relacionada aos acordos de outros países com o Brasil nesse setor, é importante lembrarmos que o país em tela, El Salvador, está chamando a atenção, como disse o deputado Luiz Lima aqui, do mundo todo, pela forma contundente como seu presidente Bukele está encarando a criminalidade. Diferentemente do Brasil, que está beneficiando o crime. Não à toa, o maior deles, ou melhor, o maior dos criminosos, chefe de quadrilha, está na presidência da República. Agora, na manhã de hoje, sai a notícia de que o governo Lula recebe aqui no Brasil a ex-vice-presidente do Peru, condenada por crimes financeiros relacionados à Odebrecht. Não é à toa, porque o chefão da quadrilha toda transnacional, afinal de contas, o escândalo da Odebrecht não foi apenas brasileiro. Lula e o PT estenderam os tentáculos da sua máquina de corrupção por toda a América Latina, via Odebrecht, Peru, Panamá e tantos outros países. Não é à toa, portanto, que agora Lula recebe de volta os seus comparsas, os seus apadrinhados, os seus cúmplices, os seus capangas. Enquanto isso, a população sofre com a criminalidade na ponta. O mau exemplo que vem de cima está impregnado no tecido social de tal forma, senhor presidente, que o povo hoje tem medo de sair às ruas. Não bastasse isso, como na fala anterior mencionei, Alexandre de Moraes decide mandar para a prisão domiciliar um traficante internacional pilhado com 52 quilos de cocaína. Isso dá mais do que 2 malas cheias que se podem despachar de cocaína. E Alexandre de Moraes, também comparsa de Lula, nesse consórcio do STF com o Palácio do Planalto, beneficia sim a criminalidade por um capricho seu, por não ver a Espanha fazer a injustiça que ele queria ver sendo feita, de extraditar um brasileiro por crime de opinião, por uma perseguição política sua. Por isso, senhor presidente, aqui favoravelmente fica a declaração de voto do Partido Novo a este tratado internacional com El Salvador, e que os tratados sejam cumpridos e que as relações internacionais se deem entre governos, e não como agora Alexandre de Moraes quer, inclusive pedindo explicações à embaixadora da Espanha, coisa que ele sequer poderia fazer. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Lista de encaminhamento. Deputado Marcel Van Hatten para o encaminhamento. Continuo aqui, senhor presidente, em continuidade ao meu pronunciamento anterior, dizendo que já fiz chegar à embaixadora da Espanha aqui no Brasil a minha solidariedade. É inadmissível, senhor presidente, ainda mais em se tratando deste Congresso Nacional, aquele que de fato deve aprovar tratados internacionais, que nos calemos diante da arbitrariedade e ilegalidade de Alexandre de Moraes, que quer ser tudo. É suposta vítima, é julgador, é investigador, é jornalista, é diplomata. Agora, sargento Fauro, o que ele realmente é agora e que ele merece ser é réu.
Deveria ser lá no Senado, num processo de impeachment, mas por enquanto é nos Estados Unidos. E enquanto o Senado não fizer a sua parte, ou a Câmara instalar a CPI do abuso de autoridade, este Congresso é cúmplice, lamentavelmente, pela omissão dessas barbaridades. Senhor presidente, deputado Hildo Rocha, chega a ser risível, ridículo, um ministro do Supremo Tribunal Federal pedir explicações a uma embaixadora. Toda a minha solidariedade à embaixadora da Espanha aqui no Brasil, aqui em Brasília. Isso é ridículo, isso é um nível de vexame internacional que deveria fazer esta casa não apenas ruborizar, porque é a reação natural, mas agir. Estamos o quê? Sedados? Sedados diante de tantos absurdos? Um ministro do Supremo Tribunal Federal pedir explicações a uma embaixadora sobre um caso de extradição muito bem negado pela justiça espanhola e, além disso, ainda mantendo no Brasil e enviando para prisão domiciliar um traficante pesado de drogas. Quem deve explicações é Alexandre de Moraes. Quando nós aceitamos que se invertessem as coisas, senhor presidente? Esta Câmara que precisa pedir explicações ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Barroso. É o Senado que deve explicações ao povo brasileiro do porquê não agir diante de tantas barbáries, abrindo processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, a começar o processo de Alexandre de Moraes, que já tem 35 senadores dos 81 declarando a sua favorabilidade. Senhor presidente, concluo aqui dizendo que é de indignar que este parlamento, enquanto debate, sim, temas importantes como esse tratado internacional, que é de sua competência, é de indignar que a maior parte dos deputados não se manifesta enquanto a invasão de competências de ministros do Supremo Tribunal Federal, não apenas na nossa seara, mas inclusive do Poder Executivo. Relação internacional entre governos se faz entre poderes executivos. Alexandre de Moraes, obviamente, sabe disso, mas faz questão não apenas de passar uma vergonha internacional, como também de submeter a uma vergonha nacional o nosso Congresso de Representantes do Povo.